Bom dia meus irmãos, que bom estar aqui mais uma vez, mais um domingo, ainda distantes uns dos outros, mas próximos em espírito, de um mesmo coração, e isso é o que importa para nós, isso é o que nos faz estar aqui todo domingo. E eu queria iniciar esse culto convidando você, aonde você estiver, para que você chame a sua família para estar com você, sentar aí no seu sofá e orar junto com a gente agora. Prestar esse culto de adoração a Deus. E abrir o seu coração para aquilo que Deus quer te falar nessa manhã. E em nome de Jesus, que você creia nisso. Que é Deus falando com você. Não é com o vizinho, não é com o outro. É com você. Para que você possa compartilhar daquilo que Ele te ensinar hoje. Vamos orar? Feche teus olhos, acalma o seu coração, deixa para buscar o café depois. Agora nós vamos cultuar o Senhor, nós vamos adorá-lo, porque Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Então vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Primeiro agradecendo por esse tempo, agradecendo por esse novo dia que Ele nos fez. E depois pedir para que Ele ministre ao nosso coração da sua paz, do seu entendimento e da sua palavra. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que nós temos para cultuar o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos ligar a nossa TV, o nosso computador, o celular e assistir o culto e poder cultuar juntos. Mesmo estando distantes, o Senhor permitiu, Deus, que a tecnologia contribuísse com tudo isso agora. E nós te louvamos por causa disso. Mas, Deus, nós queremos, e esse é o desejo do nosso coração, de que esse tempo, esse período de distanciamento tenha um fim. E esse fim seja breve. Esse é o desejo do nosso coração. Mas nós confiamos de que os teus caminhos, os teus planos são melhores que os nossos. Então, Pai, que seja feita a tua vontade. Que a igreja, nesse tempo, seja tratada pelo Senhor, seja cuidada pelo Senhor. E quando nós pudermos retornar, quando nós pudermos estar juntos novamente, nós possamos ver aquilo que o Senhor fez nesse tempo, nesses dias de isolamento. Pai, em nome de Jesus, continua tratando o seu povo, continua convidando o seu povo ao arrependimento, continua, Deus, constrangendo-nos, mostrando-nos, Deus, quem nós somos de verdade e trazendo convicção de pecado. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Deus, e queremos agora prestar ao Senhor o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvá-lo com música. Que você nesta manhã possa dizer que o Senhor, Ele é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. E somente em Tuas mãos está todo vencer, no Seu nome há todo poder. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não podes mentir.
resgatou, que nos transformou e que fez morada em nós e habita em nosso coração, e nós podemos dizer que nós temos essa marca da promessa e que nada pode destruir o que está dentro de nós, o Espírito Santo que veio habitar em nós. Tentam destruir, zombando da minha fé. Sejam maiores do que nossa esperança, o Senhor, Ele nos resgata e Ele está conosco, e os seus planos são melhores que os nossos. Que você, através dessa canção, possa descansar no Senhor e saber que Ele está no controle e cuida de você. Chega
queremos render toda a honra e toda a glória, Pai. Declarar que nós pertencemos a Ti, Pai. Obrigado pela Tua vida em nós, Senhor. Que o Senhor nos encha, Pai, com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, para que realmente o Senhor nos alcance, Senhor, de uma forma especial, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Em nome de Jesus, que você continue ainda nesse espírito de adoração, de contrição, enquanto você pega a sua Bíblia e abre em Mateus capítulo 9. No domingo passado, nós tivemos um momento de oração aqui, onde nós oramos pela nação, onde nós clamamos para que Deus viesse e socorresse a nossa nação. E hoje nós queremos orar novamente. Só que orar por nós mesmos. Orar para que haja no meio de nós, em mim, arrependimento. E eu queria ler Mateus capítulo 9, verso 9 em diante, que diz assim: Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram. Se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores. O que Jesus quer são pessoas de coração contrito. O que Jesus quer são pessoas que ouvem uma palavra e pensem que essa palavra está sendo pregada para si mesmo, não para o outro. Porque há uma coisa que há em nós, é esse sentimento de ouvir algo e dizer: puxa, o outro precisava ouvir isso. Quando a gente ouve um confronto pela palavra de Deus, nós sempre pensamos no outro. Mas o meu convite para mim e para você nessa manhã é que a palavra do Senhor que você ouvir seja para você mesmo, seja para que você aplique para a sua própria vida. O que Jesus quer são pessoas que recebem uma bênção e não pensem que essa bênção é para si, mas para o outro. Porque quando você recebe algo de bom, uma bênção vinda de Deus, ela é de graça. E aquilo que a gente recebe de graça nós damos. O que Jesus quer são pessoas que sejam como aquele publicano, que reconhece que é pecador e não vive bem com isso. Não que sejamos como o fariseu que bate no peito e diz: puxa, como eu sou santo, como eu sou bom, como Deus me ama porque eu sou bonzinho. Dou meu dízimo, dou as minhas esmolas, faço tudo direitinho. O problema é que quando a gente deixa de olhar para dentro de nós mesmos, aí a gente consegue apontar o dedo e dizer que o outro falha, que o outro erra. E aí fica fácil para a gente criticar político. Fica fácil para a gente dizer que o político é ladrão, que o político é desonesto. Que o Senhor quer de mim e de você que nós estejamos diante dele, de mãos limpas, de coração puro. Isso só é possível pelo arrependimento. Eu quero te convidar nessa hora a você
se ajoelhar novamente, onde você estiver, na sua casa, diante do celular, diante da TV, mas se você puder, fique de joelho agora e nós vamos orar. Em primeiro lugar, confessando os nossos pecados. Em primeiro lugar, você faça isso confessando os seus pecados diante de Deus. Dizendo o quanto você precisa do seu perdão. Do quanto você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Alguém disse uma vez que nós, cristãos, precisamos de mais orações líquidas. E orações líquidas são orações de arrependimento. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, abre o seu coração diante de Deus, porque Ele já te conhece, Ele conhece o mais íntimo de você. Então não entre na presença de Deus com reservas, mas confesse os seus pecados e se arrependa deles. Então, nesse primeiro momento, confesse os seus pecados a Deus. Deus, nós clamamos por misericórdia. Pedimos o seu perdão. Porque muitas vezes nós ouvimos a sua repreensão, que é cheia de graça e de amor, mas nós pensamos sempre no outro. Porque o outro erra. Porque o outro é pecador. Mas diante do Senhor, nessa hora, eu quero confessar que eu preciso do teu perdão. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo. Eu preciso de ti. Deus, nós nos arrependemos. Eu me arrependo de todas as vezes, Deus, que a minha carne procurou viver longe do Senhor. Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, limpa-me, Senhor. Purifica-me, Deus. Que os meus pecados sejam de uma vez por todas limpos da minha vida, retirados de mim. Aqueles pecados, Deus, que são recorrentes na minha vida, em nome de Jesus, me dá nojo do pecado. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, porque só assim, só dessa forma, só desse jeito o Senhor vai ouvir dos céus e sarar a nossa nação. A começar de mim, Deus. A começar de mim. Limpa-me. Purifica-me, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Nós clamamos a Ti, eu clamo a Ti, Deus. Através do Teu Espírito Santo. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Sonda. Vê se há algo ruim em mim, vê se há algum caminho que eu estou trilhando que não é do agrado do Senhor. E me traz de volta para o caminho que leva ao Senhor, para o caminho de santidade, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, me ensina, me encoraja, me leva a viver uma vida de santidade, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que em nome de Jesus isso seja uma verdade na minha e na sua vida.
E que cada vez que eu e você ouvirmos a palavra do Senhor, primeiro ela surta efeito no meu coração, para que depois eu possa compartilhar com aqueles necessitados. Em nome de Jesus. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra pode se cumprir. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Nossa, a gente errou aqui, vai de novo. Perdão. Vamos mais uma vez. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
Obrigado, pessoal. Cá estamos nós de novo, juntos mesmo longe, com a oportunidade de prestar este culto. Aonde você estiver, com as possibilidades que você tiver, você tem agora a oportunidade de dedicar este tempo ao nosso Deus, para ouvir a sua palavra, para ouvir aquilo que Ele tem para dizer para você, e eu espero que Deus esteja falando ao seu coração, através da palavra dEle. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor tem todas as respostas, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Mesmo que nós não consigamos entender, não consigamos perceber o que está acontecendo, o Senhor sabe o que é melhor. Foi o Senhor que nos deu esta situação e nós te pedimos agora, Pai, que nós possamos aproveitá-la da forma que o Senhor deseja. Fala conosco através da Tua palavra neste momento, que os nossos corações sejam aquecidos com o Teu Espírito. Nós te pedimos agora as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, com um pouquinho de gente, eu fico imaginando aqueles plantadores de igreja lá longe que começam o seu trabalho, o seu ministério com 5, 6 pessoas. Essa é a nossa situação aqui agora. Mas eu sei que você está aí, que você está acompanhando o que está acontecendo conosco. Agradeço a sua presença, a sua participação. Se você quiser dar um oi para nós ali no YouTube, a gente vai ficar bastante contente. Mas esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo diferente. Eu confesso para você que eu não fui preparado na escola para viver essa situação. E nós ficamos olhando para isso que nós estamos passando, pensando o que é que vai acontecer em seguida. Qual é o próximo passo? Aqui em Londrina a pergunta é: o comércio abre ou o comércio fecha? Nós podemos fazer reuniões ou não podemos fazer as nossas reuniões? Como é que essas coisas vão se resolver ou quando vão se resolver? Nós olhamos então para frente com essa expectativa ansiosa. Mas alguns até olham, e às vezes até mesmo nós olhamos com um pavor do futuro muito grande. O que vai acontecer quando isso tudo mudar ou voltar? Eu não posso culpar ninguém nesse momento por se sentir um pouco preocupado com toda essa situação. Mesmo que a Bíblia diga para nós em Filipenses 4:6, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. A maioria de nós está ansiosa sobre alguma coisa. Um escritor definiu a ansiedade como uma fina corrente de medo escorrendo através da mente. Um outro disse que a ansiedade é os juros pagos por aqueles que tomam problemas emprestados. Para John Haggai, a ansiedade é a preocupação sobre o futuro que domina o presente. Existem pelo menos 5 razões pelas quais a sociedade é contraproducente. Ela nos atrapalha. Primeiro, que ela foca no problema e não na solução. Quando ficamos ansiosos, nós olhamos para o que nós estamos vivendo e não como resolver aquilo. Uma segunda razão é que nos faz assumir a responsabilidade que não pertence a nós, mas pertence a Deus. Quando declaramos que Deus tem o controle, nós precisamos descansar nessa verdade. Uma terceira razão é que a ansiedade nos paralisa com o medo, com a dúvida.
E uma quarta razão é que ela drena, ela acaba com a nossa alegria e a nossa energia. Nós temos visto nos noticiários as reações tensas de pessoas que estão ansiosas. E uma quinta razão é que nos mantém ocupados com as coisas daqui, deste mundo, quando nós poderíamos estar pensando nas coisas que são do alto. Se nós queremos pensar no futuro, no que vai acontecer em seguida, nós precisamos começar no lugar certo. É por isso que esse texto de Filipenses 3, nos versículos 12 a 14, vai nos motivar pessoalmente, revelando para nós o coração da nossa fé de uma maneira clara, para nós evitarmos a ansiedade. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo Filipenses 3, de 12 a 14. Para nós vivermos, então, esta vida que a Bíblia está nos propondo, nós precisamos começar primeiro com uma autoavaliação humilde. Veja o início do versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses. Paulo diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Existe aqui uma honestidade estimulante. Se alguém teria motivos para se vangloriar nas coisas, nas realizações da sua vida, seria Paulo. Mas ele não faz isso. Apesar de ter encontrado o Senhor de uma maneira espetacular no caminho de Damasco, apesar de ter pregado e plantado igrejas em toda a região leste do mar Mediterrâneo, apesar de ser um apóstolo chamado por Deus, apesar de escrever inúmeras cartas inspiradas pelo Espírito Santo, apesar de tudo que ele sofreu e que ele viveu, ele não se gaba de qualquer coisa que ele tenha dito ou feito. Nada disso importa para ele. Ele sabe que ele é um pecador, salvo pela graça. Na primeira carta a Timóteo, ele se define como o principal dos pecadores. Então, apesar de tudo que ele fez, ele não tem nenhuma pretensão de ser perfeito. Ele não tem nenhuma pretensão de ter chegado ao topo na sua própria jornada espiritual. Sabe de uma coisa? Não existe perfeição, sossego na nossa vida aqui. Esse fato é bastante difícil para algumas pessoas entenderem e aceitarem. Sempre que nós estamos diante de uma realidade, de uma dificuldade na vida, nós precisamos parar e dizer: essa é a realidade. A vida aqui é assim. E eu vou dizer para vocês que isso não é fácil de fazer. Muitas vezes nós preferimos dar desculpas, nós preferimos olhar para o outro lado, encobrir, fingir, ignorar o óbvio. A gente prefere viver na ilha da fantasia. Você não pode ficar melhor se você não se confrontar com a realidade. É difícil admitir que o seu casamento passa por problemas, que os seus sonhos foram frustrados, que você está sem dinheiro, que você tem um espírito crítico, que você precisa melhorar em alguma área. É difícil admitir que a nossa vida tem problemas. Mas não vai ficar melhor até que você diga para si mesmo: esta é a realidade. É assim com todas as provações da vida. Primeiro nós precisamos dizer para nós mesmos, nos conscientizar de que esta é a realidade. Então, pela graça de Deus, nós podemos prosseguir. Veja que Paulo diz aqui assim:
Não estou dizendo que já alcancei a perfeição. A pretensão da perfeição é sempre um perigo, especialmente para aqueles que são cristãos há muito tempo. Nós achamos que já chegamos lá. É fácil se tornar como um cristão profissional que olha para baixo, para baixo do seu nariz e vê a luta dos outros e diz assim: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele ali. Eu não faço as coisas erradas que ele faz. É fácil para nós nos tornarmos insensíveis ao pecado, porque você acha que já está livre dele. Martinho Lutero disse que o orgulho é tão profundo dentro de nós que nós devemos nos arrepender do nosso arrependimento. Ou seja, até mesmo o nosso arrependimento é tingido com o nosso orgulho. Nós somos tão pecadores que até a nossa confissão tem dentro de si algumas sementes da nossa transgressão seguinte. Se não fosse pela graça, unicamente por graça, nenhum de nós poderia estar diante do Senhor. Alguém disse: eu não sou tão forte ou tão sábio como eu acho que sou. Mas Deus é mais forte e mais sábio do que eu posso imaginar. Eu acho que esse pensamento é interessante porque ele exprime uma verdade que todos nós sabemos, mas a gente não pode falar muito alto. Nos nossos melhores momentos, nós sabemos a verdade sobre nós mesmos. Nós não somos tão inteligentes, nem tão espertos, nem sábios, nem bons, nem tão fortes quanto nós pensamos que nós somos. A única coisa que nos faz continuar é que Jesus é um maravilhoso Salvador e Ele é tudo que nós não somos. Ele é forte, Ele é sábio, Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos dessa autoavaliação humilde, contínua, sobre nós mesmos, para reconhecer que só Deus é todas essas coisas o tempo todo. E nós não vamos sair dos nossos problemas, da nossa situação, se nós não reconhecermos que só Deus pode nos tirar dela. Mas então nós precisamos continuar com um desejo, com uma aspiração santa. Veja a segunda parte do verso 12. Paulo então diz: eu não sou perfeito, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Preste atenção nessa última frase. Cristo Jesus me conquistou. Toda a vida cristã pode ser resumida nessas 4 palavras. Cristo me alcançou. Cristo me salvou. Cristo tem um propósito real para a minha vida. O propósito supremo da minha vida é descobrir o que Cristo tem para mim. E isso toma a vida inteira. Isso requer de nós muito trabalho, muita concentração. É por isso que Paulo fala: prossigo, continuo, estou a caminho. Isso leva a um crescimento progressivo na graça e desenvolve o caráter de Cristo em mim, que deve ser a nossa maior aspiração. Daí nós devemos então seguir com uma determinação.
vigorosa. Veja o verso 13. Paulo fala assim: não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Preste atenção na determinação vigorosa que está implícita nessas palavras. Concentro todos os meus esforços nisto. Ou como está escrito na NVI, uma coisa faço. Uma coisa faço. Então aqui tem um segredo importante que eu vou contar para você, vai deixar de ser segredo, mas que vai se aplicar para toda a sua vida. Para se destacar em qualquer área da sua vida, você precisa dizer: uma coisa faço. Uma. Concentro os meus esforços, a minha energia, a minha vida nisto. Desculpa. Não é para dizer assim: eu faço 20 coisas diferentes, eu sou bom nestas coisas. Não. Um foco único em qualquer empreendimento geralmente ganha uma grande recompensa. Grandeza em qualquer área vem para aqueles que podem dizer, como o apóstolo Paulo: uma coisa faço. Eu estou fazendo uma com 2 dedos, né? Mas é um só. Uma coisa faço. Concentro os meus esforços nisto. Para ele, isso significava olhar para o objetivo celeste de ganhar o prêmio da recompensa, ou a recompensa eterna. Essa frase, ela abrange tudo o que Deus tem para nós, quando finalmente nós estivermos diante de Jesus Cristo. Quando nós vamos ouvir Jesus dizer para nós assim: muito bom, meu servo bom e fiel, venha celebrar conosco, ou comigo. Talvez fosse bom cada um de nós olharmos no espelho e perguntarmos: você sabe o que você está fazendo? O que é que você faz? Eu posso fazer uma lista enorme de coisas e me enganar e pensar que essa lista é igual à minha vida. Ou posso pensar que quando eu tenho uma lista, então eu tenho um propósito. Mas isso não é verdade. A lista de tarefas não lhe dá o propósito. Mas é o propósito que tem que determinar a sua lista de tarefas. Uma lista sem propósito é só uma lista, que vai fazer você ficar ocupado o tempo todo, ou pelo menos parecer ocupado. Mas o que vale uma lista de tarefas sem um objetivo? Richard Baxter, um pastor do século XVII, escreveu: a necessidade é uma grande planejadora do tempo. Mesmo se fôssemos competentes em todas as coisas, ainda assim não poderíamos dominar o tempo. A vida é curta e nós somos limitados. E ele continua: confesso que essas limitações têm determinado meu horário e as minhas prioridades quanto ao tempo e ao meu ministério. Elas me ajudam a determinar os livros que devo ler e o texto que devo escolher para as minhas mensagens. Da mesma maneira como esse pastor, eu também preciso me concentrar naquilo que é a minha tarefa primária, onde eu posso ser mais efetivo. Eu e você precisamos fazer isso. Eu, como pastor dessa igreja, preciso me concentrar na liderança, no pastoreio.
E isso eu faço através do ensino, principalmente aqui, nesse púlpito, e do discipulado, prioritariamente com os líderes da igreja. Essa é a minha prioridade ministerial. Essa é uma coisa que eu faço, onde eu concentro os meus esforços. E isso demanda uma adaptação da agenda e até da administração pessoal. Mas com certeza eu sei que os melhores resultados são alcançados quando nós cumprimos o propósito de Deus para cada um de nós. E você? Qual é o seu propósito maior? Qual é a sua uma coisa faço? Você já descobriu? Ou ainda está esperando um anjo descer para te dar um croque na cabeça e dizer para você o que você tem que fazer? Paulo esclarece o propósito com duas frases. Na verdade, ele diz para nós como é que nós podemos descobrir esse propósito com duas afirmações. A primeira delas é: esqueço das coisas que ficaram para trás, no passado. Quer saber? Daqui a pouco tempo, essa situação que nós estamos vivendo será história, será passado. Hoje nós estamos ouvindo notícias e mais notícias que só falam dessa situação. Mas daqui a pouquinho isso vai mudar. E aí? Você vai abrir a porta e falar: e agora? Essa daqui é uma excelente palavra para nós neste dia. O que é que nós devemos esquecer? As nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos fracassos e as nossas frustrações precisam ser deixadas no passado. Mas também nós precisamos deixar de lado as realizações anteriores, as coisas boas que nós fizemos, todas as coisas das quais nós nos orgulhamos, todas as medalhas e as honrarias e todos os prêmios. Como os treinadores de futebol costumam dizer, aliás, futebol ainda existe, apesar de estar parado, o campeonato do ano passado não tem mais valor. Já foi. Já foi. E eles estão certos. Se nós perdemos a última partida, não significa nada. Se nós ganhamos, também não significa nada. Ficou para a história. Está registrado. Mas não vai ganhar o próximo campeonato. O que aconteceu, você tem que deixar ir. E não ficar estacionado na situação em que nós estamos. Eu descobri um escritor que disse que nós precisamos de amnésia santa sobre as nossas vitórias e as nossas derrotas. Isso pareceu bem, uma boa instrução. Enquanto nós estamos olhando para trás, nós não podemos avançar. Então Paulo fala, esquecendo das coisas que ficaram para trás, aí vem a segunda recomendação, avanço para o que está adiante. Caminho para frente. Quando o missionário David Livingstone retornou da África para a Inglaterra, perguntaram para ele, para onde você está planejando ir agora? E ele respondeu, eu estou pronto para ir para qualquer lugar, desde que seja para frente. Essa precisa ser a atitude de um filho de Deus a cada dia. Senhor, eu estou pronto para ir aonde o Senhor quiser me mandar. Não importa para onde isso me leve.
Mas muitos de nós fazemos os nossos planos e dizemos assim: Senhor, esses são os meus planos. Eu estou ocupado hoje. Então, será que o Senhor pode abençoar esse meu plano e eu não vou mais te incomodar? Só que não é assim que as coisas funcionam. Quando as pessoas me perguntam qual é o segredo, como é que a gente descobre a vontade de Deus, eu respondo que tudo começa logo de manhã, quando você levanta ou abre o olho e acorda e diz assim: Senhor, para onde é que nós vamos hoje? Deixa eu dar o próximo passo com o Senhor hoje. Então é somente com essa autoavaliação humilde, com essa aspiração santa e com essa determinação vigorosa que nós vamos prosseguir para o alvo. Que nós vamos avançar para a direção celestial. Veja o verso 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Na vida cristã, na vida espiritual, a direção em que nós estamos faz toda a diferença. Os verdadeiros crentes que ainda não estão no céu, eles apontam os seus passos em direção a Jesus. No caso de Paulo, isso envolvia um impulso determinado de caminhar para frente, sem reserva, sem recuo, sem arrependimentos. Paulo está dizendo para nós: eu ainda não cheguei, mas estou caminhando para lá. Estou indo em frente. Eu fico perguntando, quantos de nós podemos dizer isso? A mesma coisa. Se Paulo estivesse aqui hoje, ou aí onde você está, ele diria para você: vá em frente. Prossiga, não fica parado esperando as coisas mudarem. Não é suficiente você ter começado bem a sua vida, você também tem que caminhar e terminar bem. A gente tem ouvido muito as pessoas comentarem que o principal problema da igreja brasileira hoje é que nós temos muitos cristãos nominais. Quer dizer, nós temos muitos que apenas brincam de ser religiosos, que são apáticos na sua fé. Eles são como aquele homem que corre furiosamente em todas as direções, mas não chega em lugar nenhum. Deixa eu colocar uma pergunta aqui para você considerar. Qual é o objetivo da sua vida? Afinal de contas, por que você está vivo hoje? Por que você se levanta? Para o que você se levanta todas as manhãs? Você está correndo na direção certa? Ninguém pode dizer com certeza o que essa situação toda que nós estamos vivendo no mundo vai trazer, ou como é que nós vamos estar daqui a poucos dias, poucas semanas. Mas esse pensamento, essa dúvida, essa incerteza não pode nos deixar paralisados, não pode nos alarmar. Para todas estas situações, para todas as nossas preocupações, o nosso Senhor Jesus diz em João 6,20: sou eu, não tenham medo, sou eu. Não temam. Obrigado, querida. Não tenham medo. Será que as coisas vão piorar?
Não tenha medo. Será que eu vou ficar doente? Não tenha medo. Será que eu vou manter o meu trabalho? Não tenha medo. Será que os meus queridos vão sofrer alguma dificuldade? Jesus diz: não tenha medo. Será que o meu investimento vai render? Não tenha medo. Será que eu vou ficar sem dinheiro esse ano? O meu negócio vai quebrar? Não tenha medo. Sou eu. Eu estou no controle. Nós temos o dever, a responsabilidade de sermos otimistas diante desse novo cenário, do novo normal, como todo mundo está falando. Sabe de uma coisa? Nós temos um grande futuro, porque nós temos um grande Deus. Então olha para cima, filho de Deus. Para de olhar fixamente para o chão. Para de ficar se lamentando. Puxa os ombros para trás. Coloca um sorriso no seu rosto. Mesmo que a máscara esconda, sorria. Pega os seus problemas, embrulha todos eles com a sua fé e entrega tudo para Deus. Como diz o refrão da música que nós cantamos, Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Quando nós olhamos para a economia mundial à beira do colapso, nós pensamos que há muita razão para nós nos preocuparmos. Eu quero dizer para você que nós vamos ter a nossa porção de momentos difíceis, sim. Mas acima de tudo isso, existe a promessa do Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou o Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. Então, meu amigo, se lance com fé para o futuro. Levanta a sua cabeça. Tenha bom ânimo. O Senhor está com você. Não tenha medo. E prossiga para o alvo. Amém? Pai amado, nós te agradecemos por esta tua palavra. Te agradecemos porque mesmo sem sabermos tudo o que vai acontecer, nós temos a certeza de que o Senhor tem todo o controle. E nós não queremos que esta seja apenas uma afirmação que fazemos da boca para fora, mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor mesmo plante esta semente no nosso coração e nós possamos cada dia perceber que o Senhor está agindo na nossa vida e por meio da nossa vida. Por isso nós te agradecemos e louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto, também online, com os jovens. Você está convidado, venha participar conosco. E que Deus o abençoe durante toda a sua vida.